Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. No desafio dos homens desse dia, eu quero estar lendo em Neemias, no capítulo 1, a partir do versículo de número 1, que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com algum de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, mas estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Interessante, esses dias eu tirei para estudar o livro de Neemias, e tenho observado que a época em que Neemias viveu é uma época muito parecida com a nossa época. Por quê? Porque Neemias não estava podendo estar com o seu povo, ele estava afastado do seu povo. Segundo, o seu povo estava passando por dificuldades. Interessante é que diz aqui que lá em Jerusalém eles estavam em grande miséria e desprezo, ou seja, eles estavam passando por dificuldades, necessidades, estavam sendo desprezados. E eu vejo assim uma identificação muito grande com o nosso tempo. Nós não podemos estar juntos, muitos estão passando por dificuldades, nós estamos sendo desprezados também. Por quê? Porque não estamos tendo a liberdade de ir e vir, isso foi tirado de nós. É como se nós estivéssemos aprisionados, e isso não pode acontecer, isso está errado. Também na época de Neemias foi assim. Então, assim, o que fez Neemias? Interessante que Neemias estava impedido de ter comunhão com os irmãos, mas ele não estava impedido de orar por ele. É isso que eu quero pensar com os meus irmãos, com os homens da casa de oração da SEAB. Neemias não podia estar com eles, mas Neemias podia orar por eles. Então eu comecei a pensar na oração e cheguei a algumas conclusões. Primeiro, que a oração ela encurta distâncias. Podemos estar longe fisicamente, mas a oração ela nos coloca próxima, ela nos aproxima. Segundo, a oração não tem limites geográficos. Não é porque você mora num bairro, eu moro no outro bairro, ou eu moro numa cidade, o meu filho mora numa outra cidade, o teu filho mora numa outra cidade. Não. A oração ela encurta, ela não tem esse limite geográfico. Terceiro, a oração ela movimenta o mundo inteiro. Quer dizer, através da oração, essa arma poderosa que nós temos, essa arma, sabe, que pode mudar esse quadro, e Neemias fez isso. Interessante que eu aprendi também com o Senhor Jesus orando. O Senhor Jesus, todas as vezes que ia realizar uma missão, o Senhor Jesus orava. Por que Jesus orava? Para nos mostrar que diante de uma grande dificuldade, a oração é um instrumento eficaz. Então, nesses dias, quero assim convidar vocês a nós estarmos orando. Diz a Bíblia Sagrada que, tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus de Israel. Só para que vocês tenham ideia, Neemias começou a orar no mês de Quisleu. Quisleu é o mês de novembro. Ele orou até o mês de Nisan. Nisan é abril. Então você pega novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. 6 meses de oração intensa, perseverante, na presença de Deus, para que Deus mudasse aquele quadro. E Deus mudou aquele quadro. Neemias voltou para Jerusalém, o rei Artaxerxes o liberou para que fosse até Jerusalém, e lá em Jerusalém ele pôde reconstruir os muros,
levantar as portas, ele pôde assim organizar o povo de novo e eles voltaram a glorificar o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Neemias se levantarão nesse tempo, pessoas que estão dispostas a pagar o preço para que o reino de Deus seja restaurado aqui na terra, para que nós possamos voltar a glorificar o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, quero nessa hora, em nome do Senhor Jesus, entregar todos os teus servos espalhados sobre a face da terra nas tuas mãos. Usa-os, ó Pai, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. E como Neemias, que nós possamos estar nos colocando nessa brecha, para que o teu nome possa ser glorificado sobre a face da terra. Possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Amém.